Em meio a seu muito falar, pouco orar e não prestar atenção alguma aonde estavam indo, cristão inflexível de repente viram-se patinando no pântano do desânimo. John Bunyan diz: ali permaneceram chafurdando por algum tempo, quase completamente cobertos de lama, até que cristão, por causa do pesado fardo que carregava, começou a atolar-se ainda mais. Mesmo naquela altura, se soubessem onde procurar, poderiam ter descoberto que, por ordem do legislador, foram colocadas algumas rochas firmes e sólidas no meio do lamaçal, a fim de facilitar a passagem. Houvessem eles colocado os pés nessas rochas, em outras palavras, houvesse os peregrinos confiado nas promessas de Deus, poderiam ter ido até o outro lado com quase nenhuma mancha nas vestes. Sempre me sinto inclinado a culpar o evangelista por parte do desconforto que o pobre cristão sofreu no pântano do desânimo. Sou um grande admirador de John Bunyan, mas não o creio infalível. E outro dia encontrei uma história sobre ele que acho muito boa. Havia um jovem em Edimburgo que desejava ser missionário. Ele era um jovem sábio, então pensou: se é para eu ser missionário, não há necessidade de me transportar para longe de casa. Posso muito bem ser um missionário em Edimburgo. Eis uma dica para alguns de vocês, senhores e senhoras, que pregam em outros lugares, distribuem folhetos e nunca dão um à sua empregada Mary ou ao seu vizinho. Bem, esse jovem decidiu começar e se determinou a falar com a primeira pessoa que encontrasse. Encontrou uma daquelas velhas vendedoras de peixe. Aqueles que já as viram não conseguem esquecê-las. São mulheres extraordinárias, de fato. Então, aproximando-se dela, disse: aqui está a senhora, seguindo com seu fardo às costas. Deixe-me perguntar-lhe se tem outro fardo, um fardo espiritual. Que? Perguntou a mulher. Você quer dizer aquele fardo do peregrino de John Bunyan? Porque se for, rapaz, eu já me livrei dele há muitos anos, provavelmente antes de você ter nascido. Mas eu lidei com ele de um jeito melhor do que o peregrino. O evangelista de que John Bunyan fala era um dos seus párocos que não pregam o evangelho, pois ele disse: mantenha os olhos naquela luz e corra para a porta estreita. Mas, santo homem, por quê? Aquele não era o lugar para o qual correr. Ele devia ter dito: está vendo aquela cruz? Corra para lá de uma vez. Mas, em vez disso, enviou primeiro o coitado do peregrino à porta estreita. E que bela coisa ele conseguiu indo lá. Mas e você? Perguntou o jovem. Não passou por algum pântano do desânimo? Sim, passei, mas achei muito mais fácil passar sem o meu fardo do que tendo ele nas minhas costas. A velha mulher estava certa. John Bunyan colocou o livrar-se do fardo muito longe do início da peregrinação. Se ele pretendia mostrar o que geralmente acontece, estava certo. Mas se pretendia mostrar o que deveria acontecer, estava errado. Não devemos dizer ao pecador: agora, pecador, a fim de serem salvos, vai à piscina batismal, vai à porta estreita, vai à igreja, faze isso ou aquilo. Não, a cruz deve estar bem à frente da porta estreita. E deveríamos dizer ao pecador: lança-te ao chão lá embaixo e estarás seguro. Mas não estarás seguro enquanto não conseguires livrar-te do teu fardo e deitar-te aos pés da cruz e encontrar paz em Jesus. Agora deixemos cristão por um pouco e voltemos nosso pensamento para o seu companheiro, flexível. Essa experiência no pântano do desânimo foi a primeira prova com a qual ele se deparou desde que começou a peregrinação. Foi, comparativamente, algo leve. O pântano não estava propenso a engoli-los. Não foi nem de perto tão ruim quanto ficar na masmorra do gigante de desespero ou lutar com Apolion no vale da humilhação. Não era muito a que opor resistência, mas foi mais do que flexível pôde suportar. Bunyan então descreve o que acontece com o homem. Flexível começou a indignar-se contra seu companheiro e lhe disse: essa é a felicidade de que falaste por todo o caminho até aqui? Se já nos encontramos nessa situação após mal terminarmos o primeiro trecho, o que nos esperará até o fim da jornada? Quando livrar-me de tamanho mal, tratarei de retornar à minha antiga vida. Por mim, podes possuir o valoroso reino sozinho. Assim, se esforçou uma ou duas vezes e livrou-se da lama. Então saiu-se pelo lado do pântano, que o levaria de volta à sua casa.
distanciando-se tanto que os olhos de cristão já não o alcançavam mais. Do mesmo modo, muitas vezes acontece que, sem qualquer grande provação externa, mas simplesmente com um desalento na mente, um abatimento repentino empalidece o rubor da alegria inicial, e alguns dos que partiram a caminho para o céu retornam, provando assim que não começaram de forma certa e nunca tiveram a obra de Deus, o chamado eficaz, o Espírito Santo verdadeiramente regenerando e habitando na alma deles. Alguns de vocês, queridos amigos, quando partiram dos cultos aqui ou se encontram com seus companheiros em uma ou outra das nossas muitas aulas bíblicas, ficam muito animados, empolgados e entusiasmados. E então vocês talvez precisem ir morar no interior, que é como sair de uma estufa para um poço de gelo, e logo se esquecem completamente das experiências felizes de que desfrutaram entre nós. Ou pode ser que, em lugar de vocês ouvirem um sermão reconfortante e alentador, em algum domingo de manhã, eu tenha pregado um que seja provocador e esquadrinhador de consciência, e vocês fiquem ofendidos ou apavorados e desistam de todo o desejo de trilhar o caminho dos peregrinos. Como diz o hino, a alma temerosa que se cansa e desmaia e nos caminhos de Deus não anda mais, é contudo estimada quase como um santo e torna assegurada a própria destruição. Cuidado, peço-lhe, com qualquer religião que brote simplesmente do desejo carnal de desfrutar do céu. Tanto os terrores do inferno quanto as alegrias do céu são insuficientes para fazerem a alma buscar o Salvador de modo verdadeiro, vendo o valor infinito da glória de Cristo e se deleitando nele. Deve haver um senso de pecado verdadeiro e um desejo por santidade, porque, afinal de contas, a essência do inferno é o pecado e a essência do céu é a santidade. E você não fica propenso a ir a Deus apenas por causa do inferno ou o céu externos. Só será levado a confiar em Jesus verdadeiramente por meio da essência das duas coisas externas, a saber, o pecado pressionando você e sua alma clamando por pureza, santidade e semelhança com Deus por causa da beleza da glória de Cristo que teus olhos agora veem. Deus permita que não tenhamos nenhum flexível em nossa igreja. Algumas vezes nós os temos, e eles vão um bom tanto mais longe na estrada do peregrino do que o Sr. Bunyan descreve. Eles vão direto para a casa do intérprete, escalam a montanha da dificuldade, até passam a cruz, mas é claro, não sentem um fardo pesar em suas costas. Eles não estão conscientes de que haja um fardo. Quando os cristãos cantam, eles também cantam, porque pensam que devem ter a mesma herança futura. Geralmente, atravessam o vale da humilhação em plena luz do dia. Apolion nunca luta com eles e se perguntam como pode ser que ele não os ataque. Eles pensam quão boas pessoas são e quão mais pessoas devem ser aquelas que têm as agitações e aflições de consciência das quais nos ouvem falar. Não conseguem entender porque falamos sobre cristãos tendo conflitos internos tão acirrados. Mas, se realmente conhecessem o Senhor, logo entenderiam tudo sobre isso. E até que o conheçam, boa parte de nossa pregação deve permanecer um mistério para eles. Flexível era um completo estranho à piedade vital. A piedade vital e as lutas internas do coração regenerado, da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Ele havia convertido a si mesmo, ou melhor, cristão o havia convertido com sua conversa sobre o céu. Eis o problema e o perigo de nós falarmos para alguém morrendo simplesmente para aceitar a Cristo porque ela tem que ir para o céu e não para o inferno. As pessoas fazem muito isso com as pessoas moribundas e ficam felizes dela terem crido, porque elas querem ir para o céu e não para o inferno. Mas isso não é verdadeira conversão. E talvez não fosse pelo pântano da desconfiança, ele teria ido, como ignorância foi, diretamente para o outro lado do rio e seria transportado de barco por vã esperança, apenas para ter recusada sua admissão à entrada do portão e ser carregado pelos dois seres reluzentes, tomando pelos pés e mãos e ser lançado no inferno pela porta dos fundos. Pois há uma porta dos fundos para o inferno e também uma da frente. E alguns que professam a fé, que são cristãos nominais, que aparentemente foram muito longe na estrada para o céu, acabarão, ao final,
indo para o inferno por esta porta, a menos que se arrependam de seus pecados e creiam em nosso Senhor Jesus Cristo pelo valor infinito da sua glória. Mas o que sucedeu a Flexível após sua luta para sair do pântano da desconfiança? John Bunyan diz: então vi em meu sonho que, a este tempo, Flexível já havia chegado em casa novamente e recebera a visita de seus vizinhos. Alguns deles chamaram-no sábio por decidir retornar. Alguns outros chamaram-no tolo por se expor a tamanho perigo ao acompanhar cristão. Outros ainda zombaram de sua covardia, dizendo: fosse eu, tendo já me arriscado a correr perigo, não desistiria tão facilmente ao enfrentar pequenas dificuldades. Então Flexível começou a se esquivar deles, envergonhado. Há uma coisa no mundo que eu sempre admirei. Nós, entre vírgulas, dizemos: tenho de dar o braço a torcer mesmo para esse diabo. E eu tenho de dar o braço a torcer para o mundo. Quero dizer que, quando o homem segue um pouco na religião e depois lhe dá as costas, os meros mundanos geralmente o desprezam. Creio que o mundo perverso tem um respeito genuíno por um cristão verdadeiro. Ele o odeia, e essa é a única honraria que é capaz de lhe pagar. A razão pela qual os homens da época do nosso Salvador o odiavam e zombavam dele era que tinham o que eu poderia chamar de um respeito terrível por ele, e não sabiam como expressá-lo de outra forma. Eles odiavam e detestavam o que não conseguiam apreciar de modo correto, e assim demonstravam, por zombaria e desprezo, o quão longe estavam de compreender a excelência do Salvador. Pode esperar um tratamento similar por parte do ímpio, se você for como seu Senhor. Mas quando um pretenso peregrino dá as costas, eles o desprezam, chamam-no de vira-casaca, e não poderiam ter encontrado um nome mais correto para ele. Dizem, há pouco tempo você estava com as pessoas sinceras e aparentemente era tão sincero quanto elas. Mas o que você é agora? Então, quando o homem é visto entrando na cervejaria e nos bares da vida, você sabe como o cumprimentam? Senhor sóbrio e solene, então você voltou, não é? Quando vêm a caminho de entretenimentos totalmente incompatíveis com a glória de Cristo, dizem-lhe: quanto tempo faz desde que você esteve lá no tabernáculo? Ou fazem alguma piada grosseira sobre ele. Eles sabem manejar o chicote do desprezo e agradeço-lhes por usá-lo, e espero que sempre apliquem seus golpes com força. Mas, anote aí, o pouco desprezo que Flexível acha tão duro de suportar nesta vida é apenas um ligeiríssimo prenúncio do que terá que suportar no inferno. Você se lembra daquela notável descrição dada pelo profeta Isaías, do rei da Babilônia? Quando ele desceu ao inferno e todos os reis que havia destruído e cujas nações havia devastado estavam deitados em camas de fogo, e quando veem entrar aquele grande que os havia dominado, em vez de tremerem, assobiam: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Se algum de vocês der as costas, como fez Flexível, este será o pior elemento do seu tormento eterno. Que você, de certa forma, partiu na estrada para o céu, que fingiu ser um cristão e que disse ter se alistado sob a bandeira da cruz, que você falava um bocado sobre sua experiência, que você ia à reunião de oração e talvez até orasse de forma audível, que entregasse folhetos e, no entanto, você era, no final das contas, apenas um hipócrita e, portanto, encontrou-se, por fim, entre as chamas do inferno. Se eu tiver de perecer, que seja como um pecador que nunca professou ser um santo, e não como um Flexível que começou indo para a cidade celestial e depois voltou para casa, na cidade da destruição. Seria melhor para aqueles que tiveram o gosto das coisas celestiais na boca e ainda assim não provaram que o Senhor é bom, que eles nunca tivessem sabido nada sobre o caminho da justiça. Alguns de vocês, queridos amigos, devem ser ou flexíveis ou cristãos. Vocês têm, de modo natural, uma disposição tal que não conseguem evitar ser facilmente influenciados por aqueles a quem se associam.
E a menos que a graça de Deus os torne filhos de Deus, regenerando o coração de vocês, vocês se desviarão dele. Vocês não chegam a ser obstinados, são bons demais, de acordo com o nosso uso comum da palavra bom, entre aspas, para meros homens mortais. São gentis demais, afetuosos demais e com um coração terno demais para agirem como aquele homem agiu com o cristão, como obstinado agiu como cristão. Vocês são bons, entre aspas, como homens naturais. Vocês não poderiam rebaixar-se a beber ou praguejar. A influência de sua mãe e o exemplo do seu pai têm muito poder sobre vocês para se tornarem um obstinado. Não podem pecar como os outros. Não podem pecar por ignorância. Quase chego a dizer que gostaria de que pudessem. Se é para se perderem, se não pretendem crer em nosso Senhor Jesus Cristo de verdade, se não veem a beleza infinita dele, se estão determinados a perecer, seria muito melhor perecer como Tiro e Sidom do que como Betsaida e Corazim ou Cafarnaum. É melhor perecerem como Sodoma e Gomorra do que como Cafarnaum. Creio que, quando entram neste tabernáculo, alguns de vocês sentem que são flexíveis. Há alguns nessa congregação, aos quais conheço pessoalmente, que não conseguem deixar de vir me ouvir, apesar de não serem salvos. Prego para eles e eles sabem que o faço. E me respeitam por isso. E até me agradecem por isso. E às vezes dizem que esperam se converter algum dia. Mas são tão flexíveis que choram em um sermão e de certa forma oram. Mas quando estão longe daqui, uma mão mais forte do que a minha se apodera deles. Algum companheiro lhes diz: venha, não importa o que Spurgeon diz, venha comigo. E eles não conseguem dizer não. Eles não têm a coragem moral de dizer que não irão para onde os ímpios os conduzirem, ou onde Deus não é glorificado. Sempre que são tentados a pecar, eles cedem. Gostariam de que não houvessem tentadores e que pudessem entrar em um mundo onde a bondade estivesse em ascensão. Eles são como um barco à vela, que depende de todos os ventos e é soprado para cá e para lá por qualquer brisa. Não tem força interior para capacitá-los a resistir. Esse não é o caminho para chegar ao céu. Você precisa, por assim dizer, de um motor divino trabalhando de modo poderoso, um motor trabalhando no profundo do coração, da alma, com toda a sua energia, arfando e ofegando, de modo que possa fazer avanços contra ventos e ondas, e manter-se sempre seguindo em frente, no mesmo ritmo, sempre firmemente avançando em direção à longínqua porta. Como Paulo diz, deixando as coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo da soberana vocação. Que Deus, por sua graça, leve você a essa bendita condição. Eu gostaria de lhe ter falado com tamanha eficácia que você não consiga esquecer-se do que eu disse antes que vá para casa pensar sobre isso, orar sobre isso e crer nisso. Gostaria de que você chegasse mesmo a desejar nunca ter nascido, porque aí então eu poderia ter esperança de que você desejasse nascer de novo. Não há esperança para você de outra forma. Você nasceu uma vez, não há possibilidade alguma de superar o fato de que tem o seu ser. Peça ao Senhor para que você tenha o seu ser em Cristo Jesus. Você é uma criatura e a única esperança para você é ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Que o Espírito Santo o leve a esse ponto. Peça-lhe que o faça. O melhor lugar para ter um senso de pecado é aos pés da cruz. Que meu bendito Mestre encontre você lá e o atraia para Ele mesmo, a fim de que você seja salvo e não seja encontrado entre os flexíveis no final. Amém, queridos? Amém.